Seja muito bem-vindo ao Falando do Evangelho. São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus tinha o hábito de ensinar no monte. No Sermão do Monte, como é conhecido, Jesus apresenta um conjunto de princípios e de regras de vida. Aqueles que receberam esta espécie de código de ética do reino, certamente eles comentavam entre si: ninguém jamais falou como ele. E descendo ele do monte, e junto com ele uma multidão, com certeza fruto da autoridade com que Jesus ensinava as multidões. Agora então, Jesus tem em seu caminho um leproso. Então eles iriam descobrir que tanto as palavras como as obras de Jesus eram poderosas. Leprosos eram considerados imundos segundo a lei. Como em nossos dias, a Covid-19, antigamente a lepra era uma doença altamente contagiosa. Se alguém contraísse esta doença, o sacerdote o declarava leproso e o bania de casa e da cidade onde morava. A lepra era o único mal que a medicina rabínica não prescrevia remédio algum. Era um caso perdido, sem solução, estava fadado à morte. O enfermo apodrecia em vida, era uma carcaça ambulante, mal cheirosa, com o passar do tempo, começava a se deformar. Quando alguém se aproximava para não se contaminar com o bacilo de Hansen, o leproso gritava: imundo, imundo! Fritz Heinecker, teólogo alemão, afirma que a lepra era a pior enfermidade em 3 sentidos: no aspecto físico, social e religioso. O enfermo era devastado em sua pele e sua carne. Ele era isolado da sua família e da sociedade, e cerimonialmente ele era considerado impuro. O leproso talvez já estivesse em meio à multidão no monte, certo é que ele esperava uma oportunidade. Ele não olhou para as circunstâncias, mas perseverou esperançoso de ser curado. Ele não podia aproximar-se de ninguém, ele era imundo, e se descoberto na multidão, ele seria apedrejado. O leproso se aproxima de Jesus e Jesus não o apedreja, nem incita a multidão contra ele. Mas Jesus dá atenção ao leproso. Seu olhar permanece fito nele e o leproso toma 2 atitudes preciosas que se completam entre si. A primeira atitude: ele prostrou e adorou o Senhor. O verbo prostrar no grego, proskuien, que só é usado para a adoração dos deuses, descreve o sentimento do adorador. Aqui aprendemos o valor da adoração verdadeira, em meio à dor, em meio à enfermidade. Os desertos da vida muitas vezes nos impõem, quando tudo conspira contra. Nos prostramos e adoramos ao Senhor, e isto move o coração de Deus. Segunda atitude: o leproso fala: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, mas ele se submete à vontade. Ele era capaz de aceitar qualquer decisão do mestre. O leproso se demonstrava resiliente, ou seja, ele tinha a capacidade de lidar com seus problemas. Ele era capaz de conviver o restante dos seus dias com aquela enfermidade. As 2 atitudes se completam. O leproso reconhece Jesus como Senhor e o adora, e entrega o seu problema ao querer do Senhor. Prostrado, ele adora. Adorar sem se render torna a adoração vazia, porém a resposta de Jesus foi imediata: quero ser limpo. E o tocou, e logo o leproso ficou purificado. Jesus toca o que era intocável. Havia muito tempo que aquele enfermo não sabia o que era um toque. E isso devastava o seu emocional,
Havia nele um sentimento de rejeição. Jesus, quando toca, ele toca o coração daquele homem e sara a ferida da rejeição. Jesus, ele é assim. Ele toca o intocável. Ele torna o imundo limpo. Quando todos dizem não, ele estende a mão. Quando todos dizem apedreja, ele se compadece. Jesus se aproxima dos excluídos, dos marginalizados, não para condená-los, mas para marcar as suas vidas. Ele então vira a página e escreve uma nova história. Jesus ordena ao homem, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Essa determinação tinha o propósito de seguir as normas de saúde estabelecidas, onde o sacerdote era a autoridade sanitária que atestava a cura do leproso, nos termos estabelecidos em Levítico 14. Jesus estava resguardando esse homem, e mais que isso, ele se preocupava em legitimar o seu retorno na sua cidade, à sua casa, à sua família e ao seu convívio social e religioso. Quando Jesus toca uma vida, ele a vê como um todo. Ele a justifica pelo sangue vertido na cruz. Ele a sara pelas suas pisaduras. Ele restaura e reintegra, ou simplesmente ele vira a página da sua vida e escreve uma nova história. Que você possa ser tocado por ele e tenha a certeza que ele está no seu amanhã, disposto a repaginar a sua vida. Eu sou o pastor Wagner Obama e ministro que o Senhor estará no seu amanhã trazendo vida. Que sobre a sua vida e a sua casa repouse a paz do Senhor. Ajude-nos nesse projeto, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe o seu like. O nosso objetivo é anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.